Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre a criação de calendários no Excel, ok? Utilizando a função sequência, que traz para a gente uma série de facilidades nesta tarefa, ok? Teremos um cenário onde a gente vai criar um calendário mensal, que a gente pode ter como base aqui, né? Para a sua criação, uma data inicial ou ainda, né, mês e também ano aqui, que a gente consegue parametrizar, ok? E também, né, obviamente, a criação de um calendário completo, onde a gente consegue parametrizar aqui o ano e a gente tem, né, a geração dos calendários aí dos 12 meses que compõem aquele ano, ok? Neste vídeo vamos tratar sobre alguns recursos do Excel, a citar fórmulas e funções. Empregaremos funções de data e hora, como data, data M, data valor, além da função sequência, que é a principal, ok? Texto, corresp, função se também. Teremos o emprego de formatação personalizada para que a gente veja datas com este formato, onde o mês está por extenso e o ano também, além também das datas com formato numérico, onde eu vejo com 2 caracteres, né, os dias. Teremos formatação condicional para que a gente consiga deixar aqui as datas que não pertencem àquele mês que eu quero desta forma, sem aparecer, ou então, né, aparecendo os números, só que de forma bem sutil, ok? Então, é uma série de recursos. A gente vai ter também validação de dados para escolher aqui o mês e também botão de rotação para a gente definir o ano base do nosso calendário, ok? Então, como de costume, eu fecho o meu arquivo resolvido e vamos para as soluções. Criar calendários com fórmulas pode ser uma atividade um pouco árdua. Com funções mais anteriores do Excel, a gente não tem muita facilidade em conseguir esta tarefa. Muitas vezes a gente pode ter dificuldade em conseguir alcançar uma única fórmula que venha, né, a gerar as datas do mês aqui. É muito mais prático a gente utilizar a função sequência para este fim, ok? Sem a função sequência, a gente precisa fazer algumas construções diferentes, eventualmente, para gerar as datas da primeira semana, as últimas datas e também as datas intermediárias. A gente não consegue facilmente uma única fórmula para este fim, ok? Então, com a função sequência, tudo fica muito mais facilitado. Vamos começar aqui com a criação do calendário mensal, ok? E aí, tomando como base a função sequência, cabe aqui explicar um pouco do seu princípio de funcionamento aqui. Função sequência, quando eu coloco o argumento aqui, que é o argumento de linhas, e eu omito todo o restante, né? Eu consigo gerar aqui um vetor que vai percorrer uma coluna e tem, né, um incremento de 1 em 1, que isso está implícito, e vai até 10. Eu posso também gerar matrizes bidimensionais, 5 linhas, 5 colunas. Vou começar de 1, vou até 25, ok? Olha só aqui, corrigindo, pronto, de 1 até 25. Eu posso também utilizar o argumento de início. Eu posso gerar uma matriz de 5 por 5, começando em 21, por exemplo, e terá este comportamento, ok? Ainda posso definir o meu incremento, que é o último argumento. Se eu quero ter ali uma progressão aritmética de 5 em 5, a razão seria 5, olha como eu terei, né, o meu resultado. Eu vou então utilizar a função sequência desta forma, sendo que eu vou gerar datas, ok? E não números, enfim, quaisquer. Eu gerarei datas e eu vou basicamente gerar as datas que irão, né, povoar o meu calendário, certo? Mas como que eu irei fazer isso? Bem, a gente, partindo do pressuposto que uma data por Excel é um número, inclusive inteiro, a gente pode gerar datas com base em uma data inicial, ok? Olha só, eu posso gerar datas com base aqui nesta data inicial do primeiro cenário. Eu quero gerar 6 linhas, porque uma data em um calendário pode ocupar até 6 linhas diferentes. Eu quero 7 colunas, porque são os 7 dias da semana, e com isso, esta multiplicação já me dá a quantidade de elementos que eu terei, será 42, ok? E eu quero meu início baseado na data aqui que eu tenho, né, no primeiro cenário. Eu teclo Enter, olha o que eu tenho. Eu tenho números inteiros, que estão aqui despejados. Obviamente, eu tenho 42 elementos. E quando eu os formato como data aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho as datas que começam no dia 1º de janeiro, como especificado, ok? E vão até o dia 11 de fevereiro. Então, com esse princípio, eu consigo colocar aqui as datas para gerar o meu calendário. Só que eu tenho aqui um pequeno probleminha.
eu não posso diretamente fazer isso, porque eu teria que ter a sorte ou a coincidência de esta data aqui, o dia 1º do mês que me interessa, ser um domingo. Nem sempre isso vai acontecer. Na verdade, na menor das ocasiões, né, da quantidade de vezes, isso vai acontecer. Então, eu preciso aqui conseguir inserir esta data, que é o dia 1º do mês que me interessa, no seu local correto. Esta data pode ocupar até 7 células diferentes, porque pode ser um dos 7 dias disponíveis aqui, ok? Mas como que eu consigo inserir esta data no seu local correto? Olha só, a gente possui algumas tratativas para conseguir identificar isso. No caso aqui do dia 1º de janeiro, se eu parar para perceber, é uma quarta-feira, então esta data deve ocupar aqui esta célula em azul, ok? E aí, qual seria o impacto disso? Eu preciso prever a quantidade de datas que eu colocarei aqui e que pertencem ao mês anterior, ok? E, por consequência também, eu preciso achar a minha data-chave. Eu vou chamar de data-chave aquela data que deve ser colocada, né, na primeira célula, ou seja, aquela data que é o 1º domingo neste intervalo de datas aqui, ok? Lembrando que muitas vezes a gente vai ter uma primeira data aqui que vai corresponder a uma data do mês anterior, então temos este desafio. Mas como que eu posso identificar esta quantidade de datas anteriores e também a minha data-chave aqui? Então, se eu tenho aqui o dia 1º de janeiro de 2020, eu devo colocar aqui o dia 31 de dezembro, aqui o dia 30 de dezembro e aqui o dia 29. Ou seja, eu devo colocar as datas retroativas até que eu tenha corretamente a minha data inicial colocada no seu devido lugar. E aí depois a gente segue povoando o nosso calendário, ok? Para que eu consiga fazer isso, a gente tem algumas possibilidades e eu vou aqui percorrer um caminho que eu acho que é um pouco mais simples. Primeiro passo, né? Eu poderia utilizar a função dia da semana aqui. Eu vou optar pela função texto para a gente variar um pouco aqui. Vamos lá. Qual é a posição que a minha data ocupa? Ocupa na primeira semana. Vejamos aqui um detalhe. Eu posso pegar a minha data inicial, certo? Utilizar uma formatação com a função texto e eu encontro que minha data é uma quarta-feira. Eu tenho aqui um resultado abreviado. Se eu tivesse, por exemplo, aqui o dia 1º de abril, por coincidência seria uma quarta também. Vamos ver se eu tivesse junho. Olha só, seria uma segunda-feira. Neste nosso caso, eu teria aqui a minha data inicial, 1º de junho, e eu teria apenas uma data retroativa a preencher aqui. Ok? Então, tendo em vista que eu tenho aqui a minha data expressa de forma abreviada, como o dia da semana, eu posso localizar aqui, né, qual que seria a célula que ela ocupará. Vejamos aqui o seguinte, eu vou ter, né, aqui uma tratativa que me entrega qual que é a posição aqui na primeira semana. Se eu utilizar a função corresp e buscar a minha data abreviada, ok? Aqui, com 3 caracteres, o dia da semana, e a minha correspondência neste intervalo, eu vou encontrar que a minha data deve ocupar a 4ª posição. Com isso, olha só que interessante. Deixa eu só ajustar isso aqui. Aqui eu posso chamar de posição. Ok? E aqui data formatada, para ficar melhor de enxergar. Pronto. E aí, se eu sei que minha data inicial aqui é a 4ª posição, qual é a quantidade de datas que eu terei do mês anterior? Seria, né, esta quantidade menos 1. Então, será 3. Vejamos, se eu tiver aqui uma data que é um sábado, ok? E ocupa aqui, né, a 7ª posição, tudo que eu tenho antes são 6. Se eu tiver uma data que é a quinta-feira, ocupa a 5ª posição, então só me restam 4. Então, a posição menos 1, ok? Será a quantidade de datas retroativas a gerar. Quantidade de datas retroativas a gerar, ok? Então, com isso, eu posso simplesmente achar o número antecessor aqui. Então, tendo em vista isso, esse número 3 aqui, esta quantidade de datas, né, retroativas a gerar, é um elemento chave para mim, porque eu vou saber, olha só, a minha data-chave, certo? Minha data-chave aqui. Por quê? Porque a minha data-chave será a primeira data a exibir aqui. E como eu falei muitas vezes, ela não pertence ao mês que eu desejo.
E esta data é simplesmente a minha data inicial menos a quantidade de datas que eu vou gerar e que pertencem ao mês anterior, ok? Olha só, minha data-chave nesse caso será o dia 29 de março. Vamos conferir. Aqui eu vou ter 29, 30, 31 e depois dia 1º. Está ok. Se eu modificar isso aqui para o mês de outubro, eu vejo que a primeira data, né, de outubro é uma quinta-feira, ocupa a quinta posição. Eu terei então 4 datas anteriores e a minha data-chave aqui em preto, primeiro domingo, seria 27 de setembro. Vamos conferir. 27 de setembro, 28, 29, 30 e na sequência o dia 1º de outubro. Então isso aqui está correto. Vamos então agora evoluir para a gente colocar de fato uma fórmula aqui que me traga estas datas. Eu vou aqui resumir tudo isso em apenas uma fórmula e a gente utiliza este resumo como o terceiro argumento da função sequência aqui dentro, ok? Vamos lá então, né? Eu vou exibir aqui barra de fórmulas, já tem os títulos. Esta célula aqui toma como base aqui a referência que é R13. Eu vou pegar aqui R13, ok? Trago para cá. Aqui tem uma pegadinha que é puramente algébrica, digamos assim. Como eu tenho aqui um sinal de menos que antecede R13, e R13, por sua vez, é um resultado onde a gente tem uma subtração, eu não posso simplesmente trocar desta forma, ok? Eu preciso isolar isso aqui para colocar o elemento individualmente, ok? Senão eu terei uma inversão daquele menos lá e a gente vai ter erros, um erro aí puramente matemático, ok? Aqui eu tenho referência a R10 agora. Quem é R10? Está aqui. Eu copio, trago para o seu lugar, ok? Tenho agora referência para esta célula que é R7. Trago aqui o conteúdo de R7. Pronto, eu posso agora me livrar disso com o botão limpar tudo. Tenho aqui minha data-chave, que será o meu ponto de partida para a geração das datas aqui, ok? Eu vou copiar isso aqui agora, que é a minha data-chave, e vamos para a função sequência. Função sequência, eu vou gerar 6 linhas, porque a gente pode ocupar até 6 linhas diferentes. Eu quero gerar 7 colunas, porque eu tenho 7 dias na semana, e aqui o meu início será a minha data calculada aqui fora. Eu vou colar, ok? Eu não vou especificar aqui o último argumento, veja que ele é 1, 2 opcionais aqui, porque o meu incremento está implícito, eu vou deixar aqui, né? E vai ser 1, ok? Eu tenho aqui os resultados que não estão sendo exibidos corretamente por conta da largura das colunas. Vou fazer aqui um autoajuste. Ups, exagerei aqui. Vamos lá. Pronto. Isso aqui, formatado como data, olha o que eu tenho. O dia 27, que foi meu ponto de partida. Perceba, olha só aqui, data-chave, dia 27. 28, 29, 30 e o dia 1º. Para que você consiga conferir e ter mais segurança, você busca aqui onde você teve a geração do dia 1º. Verifica aqui qual que é o dia exposto. Olha só, é uma quinta-feira. E está correto, olha só, quinta-feira. Mudemos aqui para o mês de agosto. Eu tive o dia 1º aqui, que foi um sábado. Vamos conferir? Ok, de fato foi um sábado. Eu vou desfazer aqui para a gente manter a formatação. Então, entendendo que aqui agora eu tenho, né, as minhas datas, o que é que eu vou fazer aqui agora? Bem, eu vou formatar isso aqui para a gente visualizar como dia, de forma numérica com 2 caracteres. Feita a seleção, eu posso utilizar o botão direito e formatar células, ou ainda o atalho Ctrl 1, esse 1 que fica perto do ESC, ok? Ou ainda posso vir aqui, né, e nesta janela aqui eu posso escolher a opção personalizado, em vez de geral eu escolho a máscara letra D aqui 2 vezes. Olha só o que eu tenho, ok? Tenho aqui todos os dias, incluindo os dias que não me interessam, que estão aqui antes e também depois, perfeito? A gente vai dar um tratamento para isso daqui a pouco, ok? Me deixa aqui só apagar para a gente, né, ficar aqui tranquilos. Aqui no segundo cenário eu vou gerar datas que vão basear na escolha de mês e também de ano, ok? A gente pode também customizar a geração do nosso calendário mensal a partir de mês e de ano. Porém, para facilitar aqui, né, eu vou criar uma validação de dados para nos ajudar a escolher o mês. Eu posso fazer o seguinte, eu poderia muito bem criar aqui uma lista com os meses abreviados, ok? É inclusive uma preferência minha, mas você pode colocar o mês por extenso, certo? E eu poderia muito bem também criar aqui a minha validação de dados
Utilizando esta lista. Não há mal nenhum nisso. A gente possui o resultado. Porém, a gente pode ter algum problema se alguém, por acaso, remover alguns valores aqui, ou de repente recortar, enfim, levar para outro lugar. Eu não quero, de repente, ter o trabalho de colocar isso aqui numa planilha e esconder, né, este conteúdo. Como eu sei que os meses são 12 e eu tenho certeza que isso jamais mudará, ok? Eu posso fazer o seguinte, veja só. Eu vou desfazer aqui a minha validação de dados, certo? Desfiz. Vou pegar aqui estes dados e vou fazer uma fórmula que faz referência a esta coluna. Fiz a fórmula, apertei F9, olha o que eu tenho. Eu tenho aquele vetor embutido, embarcado aqui numa fórmula. Tanto é que se eu teclar Enter, eu tenho o despejo novamente. Eu vou pegar isso aqui então, eu vou descaracterizar esta fórmula. Eu removo as chaves e o sinal de igual, ok? Tenho aqui agora meramente um texto. Posso, inclusive, me livrar disso aqui agora. Olha o que eu tenho. Eu tenho um texto, ok? Isso aqui vai ser tratado. Eu vou dar um Ctrl U e eu vou trocar as aspas por nada. Tive aqui uma lista separada por ponto e vírgula. Posso copiar isso, certo? E aqui agora eu crio minha validação, escolho o tipo lista e eu colo aquele meu texto. Isso aqui agora é uma constante na minha validação de dados. Vou dar OK. Posso apagar isso aqui agora e olha o que eu tenho. Tenho a minha validação, ok? Vamos aqui agora então para a gente de fato gerar as datas do calendário. Eu vou aproveitar a fórmula que eu fiz no calendário anterior e vou colar aqui, colar fórmulas, ok? Por enquanto, eu não estou com tudo pronto porque eu preciso fazer com que esta combinação de mês, que está textual, e ano, que está numérico, que ela se torne uma data válida. Isso aqui deve se tornar 1º de janeiro de 2020, assim como isso que está agora em tela deve se tornar 1º de julho de 2020. Então, eu preciso pegar isso e, a partir disso, gerar uma data válida. Como que eu faço isso? Puramente com a função data-valor. Eu concateno mês com ano e olha o que eu tenho. Tenho meu resultado. Quando eu formato como data abreviada, eu percebo que é aquilo que eu quero, ok? Então, aqui na minha fórmula copiada, onde eu tenho referência à célula J5, ok? Que era a minha data inicial do exemplo anterior, eu vou mudar isso, né, pela correspondência que me traz a minha data a partir desses dois dados. Eu troco o J5 pela função data-valor. Olha só, data-valor, eu vou então concatenar mês com o ano. Copio aqui então este trecho e coloco aqui também na segunda ocorrência de J5. Teclei Enter. Vou pegar esse aqui agora e formatar também como dia da semana, ok? De forma numérica com 2 caracteres. Faço a seleção, vou no Ctrl 1 e eu posso escolher aquele último formato já criado. Perceba, eu vou deixar aqui equivalentes para a gente enxergar se estão, né, idênticos. Olha só, estão idênticos. Eu tenho outubro de 2020 vindo a partir de uma data inicial completa, né, corretamente colocada aqui. E eu tenho também o mesmo período a ser montado com mês e ano aqui fora, ok? Como que eu posso então prosseguir agora? Bem, antes que a gente faça, né, as tratativas, eu vou copiar este calendário aqui para baixo e este aqui para baixo para a gente fazer algumas intervenções aqui. Olha só, eu copio isso para cá, ok? Vamos ver aqui a referência, não está adequada. Eu vou fazer um ajuste antes para a gente ter referência absoluta. Vejamos aqui, B5, referência absoluta, aqui também. Aqui agora também, para data-valor, os argumentos com referência absoluta. Posso agora então fazer a minha cópia, ok? Primeira e segunda, certo? Vou aqui repetir a formatação, Ctrl 1, personalizado, vou colocar aquele mesmo formato. Tudo bem. Agora vamos dar uma cara mais elegante para isso, ok? No primeiro exemplo aqui, eu vou deixar as datas dos meses que não me interessam em branco. Ou seja, nesse nosso caso, eu quero isso aqui em branco, porque pertencem ao mês de setembro, ok? E também aqui ao final eu quero isso em branco, porque são datas de novembro, certo? Como que eu posso fazer isso? Eu vou tratar com a função se. Eu copio aqui este segmento de fórmula, Ctrl C, e eu faço o seguinte: se o mês de cada uma das datas que eu gerei
for diferente do mês da minha data base, que inclusive fica com referência absoluta, eu quero então exibir em branco. Caso contrário, eu vou aqui colar cada uma das datas que eu gerei. Olha só, tive o resultado. Aqui, da mesma forma, eu vou copiar aqui o trecho que gera as datas para mim. Se o mês de cada uma dessas datas for diferente do mês da minha data gerada, que foi com a função data-valor, ok? Quando houver essa diferença, eu quero deixar em branco. Caso contrário, eu quero manter as datas. Olha só, ok? Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter estes números, só que eu vou brincar com a formatação. Aqui vamos formatar os valores em branco, ok? A gente pode muitas vezes esquecer que o Excel tem possibilidades praticamente prontas e a gente pode recorrer, né, a recursos um pouco mais complexos sem qualquer necessidade mesmo. Eu poderia vir aqui e colocar o seguinte: eu quero que quando esta célula aqui tenha valor em branco, poderia colocar, por exemplo, igual B8 está em branco e fazer a formatação. Só que a gente tem opções prontas. Na verdade, aqui eu posso escolher células vazias e formatar simplesmente e vou colocar um preenchimento em cinza. Olha só a minha obtenção aqui, ok? E aqui abaixo eu vou manter os números dos dias das datas que não me interessam, no caso aqui do mês de setembro e também novembro, sendo que eu vou dar uma atenuada aqui na minha visualização, ok? Vou pegar então aqui a minha seleção, certo? Destas datas, vou criar uma formatação condicional, ok? Vou utilizar uma fórmula que vai dizer o seguinte: B16, e a referência inclusive fica relativa, porque eu quero comparar todas as datas, né? Ela tem um mês, olha só, o mês de B16 vai ser diferente do mês da minha data base, que está lá em B5, referência absoluta. Quando isso acontecer, eu vou querer uma formatação do seguinte tipo. Eu quero, né, um preenchimento que estará com esse tom de verde e uma fonte que estará itálica com verde um pouco acima. Olha o que eu tive, ok? Aqui, mesma coisa. Como eu tenho a minha data que vem por data-valor, eu faço aqui então a seguinte fórmula, igual o mês da minha data, certo? Formatada com data-valor, que é oriunda daqui, quando este mês for diferente do mês de cada uma das datas que já foram geradas, referência relativa. Quando isso ocorrer, então eu vou manter aquela formatação. Olha só. Pronto, tive. Vamos fazer aqui alguns testes? Vou colocar aqui o mês de junho de 2025. E aqui mesma coisa, 6/25. Pronto, calendários equivalentes, muito bem montados. E vamos agora para a nossa segunda situação, onde a gente vai criar um calendário completo, ok? Para a gente ter agilidade nisso, eu já coloquei aqui um cenário com algumas formatações e os dados, né, estruturais preenchidos, para que a gente proceda apenas com o que interessa, que são as fórmulas. Eu vou copiar aqui, né, esta fórmula e vou utilizá-la no nosso calendário, ok? Antes que de fato eu comece, eu preciso fazer aqui algumas intervenções que serão as seguintes. Eu vou primeiro criar aqui o meu controle, ok? Eu vou inserir aqui um botão de rotação no Excel. Olha só aqui. Vou desenhá-lo aqui. Ele é quem irá gerar os anos que eu pretendo. Eu vou então vincular este controle a uma célula que é de fato esta aqui ao lado, ok? Os anos serão gerados de 1900, ok? Estrategicamente, até 3000, por exemplo, ok? Então perceba, sempre que eu clico, eu posso aumentar os anos ou reduzir. Eu posso ainda digitar que ele vai aceitar corretamente. Perfeito? Primeira parte, vamos gerar os títulos de cada mês aqui, de janeiro até dezembro. Para que a gente faça isso, a gente possui duas missões. Gerar uma data, que é sempre a primeira data de cada mês aqui e de cada ano, ok? E também formatar na sequência. Perfeito? Como que eu faço isso? Olha só, eu vou gerar aqui uma data que tem como base este ano,
argumento de mês 1, correto? E o dia 1 também. Gerei aqui uma data para mim. Eu vou ampliar a largura da coluna para ver que ele gerou corretamente o dia 1º de janeiro de 2021. Se eu modifico o ano, eu tenho um reflexo, ok? Eu vou aqui então reduzir a largura da coluna para a gente prosseguir, ok? Vamos lá, né? Isso aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse espaço, não vou mesclar células, eu vou fazer um alinhamento centralizado, olha só, centralizei, ok? Tendo em vista isso, eu vou agora gerar as próximas datas. Eu pego aqui então a função DataIm, que baseia na data anterior, certo? E avança um mês, ok? Aqui agora eu posso também copiar para o lado. Esta fórmula aqui baseia na data anterior e gera um mês, perfeito? Esta aqui de baixo vai basear no mês de março e avança um mês, certo? Eu posso agora pegar esta fórmula e copiar para cá, ok? E estas três aqui posso copiar para os próximos meses. Vamos agora dar a nossa formatação mais adequada. Eu pego as células iniciais, ok? Vou utilizar o atalho Ctrl 1 para dar o meu formato personalizado. Vamos lá, Ctrl 1, número personalizado. Eu quero o mês com 4 caracteres, ou seja, por extenso, e o ano da mesma forma, ok? Olha o que eu tive aqui. Eu tive já um resultado para janeiro. Como eu não fiz ainda, inclusive até, né, bobiei aí, uma formatação para que a gente tenha a centralização da minha seleção, o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso simplesmente copiar isso aqui para cá, ok? E eu vou jogar apenas a formatação. Inclusive, posso até utilizar o pincel de formatação, ok? Ctrl Alt V, formatos, tenho os nossos resultados, ok? Então, os títulos já estão prontos. E perceba, acima de cada mês, eu tenho uma célula-chave, que é o dia 1º, de fato, do mês em questão. E eu vou utilizar, né, esta data, acima de cada mês, para gerar os meus calendários. Eu vou então agora copiar a fórmula anteriormente construída. Eu copio esta fórmula, ok? Trago aqui para a data inicial de janeiro. Olha só, coloquei. Vou só tratar de mudar os intervalos. Eu tenho aqui o intervalo para a função corresp, ok? Vou deixá-lo com a referência relativa. Onde eu tenho aqui B5, passa a ser C8, porque eu tenho aqui minha data base do mês. Tenho aqui C8, novamente C8, ok? Sempre que eu tenho B5, eu mudo para C8. Tenho aqui uma última ocorrência. Olha só. Este, né, conteúdo pode muito bem agora ser replicado para as próximas ocorrências dos meses, sempre na primeira célula, que seria um domingo. Colo especial fórmulas, ok? E agora eu vou fazer a formatação, né? Seleciono aqui todas as datas, vou colocar aquela formatação que vai exibir para mim a data como dia, de forma numérica, com 2 caracteres. Então, depois que eu faço aqui a seleção dos intervalos, perceba, né? Eu posso utilizar o atalho Ctrl 1 e usar aquele formato que foi criado. Olha só, tenho. E aproveitando a minha seleção, eu posso também fazer a minha formatação condicional, que vai formatar células vazias. Perfeito? O preenchimento eu vou colocar em cinza. E com isso a gente tem um calendário que pode utilizar, né, indefinidamente aí, bem correto, bem montado, e a gente consegue, né, desta forma, deixar clara a importância da função sequência para isso, ok? Um calendário muito fácil, bem simples de se fazer, né? A gente mesclou, né, conteúdos que foram desde fórmulas e funções até formatação condicional ou personalizada, um pouco de validação de dados e também este controle da guia desenvolvedor, perfeito? Era essa a proposta, forte abraço para vocês e até a próxima!